todos, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimos Srs. Presidentes e representantes das Juntas, Uniões e Assembleias de Freguesia, excelentíssimos Srs. Líderes, membros das bancadas e representantes do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e do Partido Chega, excelentíssimo Sr. Ex-Presidente da Câmara, excelentíssimos ex-presidentes da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores ex-vereadores e ex-presidentes de Junta de Freguesia, excelentíssimo Sr. Administrador da Inova, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração do Instituto Superior Miguel Torga, excelentíssimos senhores comandantes da Polícia Marítima da Figueira da Foz, do Posto Territorial da GNR de Cantanhede, dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, excelentíssima Sra. Presidente da AEC, excelentíssimos senhores diretores dos agrupamentos de escola Lima de Faria, Marquês de Marialva e Pedro Teixeira, excelentíssimo Sr. Provedor e presidentes e representantes das IPSS do Conselho, excelentíssimos senhores presidentes e representantes do Conselho Diretivo do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, da Cooperativa Agrícola da Tocha, das Associações Culturais e Desportivas, excelentíssimo Sr. Arcipreste de Cantanhede, seus pastores da Igreja Batista e da Catedral da Esperança, excelentíssimo Sra. Presidente e membros do júri da Bolsa de Inovação Científica, professor Dr. António Lima de Faria, naturalmente um agradecimento muito especial ao coro Alma de Coimbra, aos músicos que tivemos ao piano Miguel Carvalho e na guitarra clássica Maria Leonor Moreira e naturalmente permitam-me uma saudação muito especial aos vencedores do Prémio e da Bolsa de Inovação Científica Lima de Faria e suas famílias e assim, evidentemente, uma saudação muito especial ao nosso escultor Alves André. A todos os funcionários municipais presentes e que também hoje estão a trabalhar é a comunicação social. Sejam bem-vindos à sessão solene comemorativa do 51º aniversário do 25 de Abril. Congratulo muito com esta forte mobilização em torno daquilo que é absolutamente consensual sobre a cultura democrática que tem vindo a consolidar-se em Portugal desde há 51 anos. Como habitualmente, o município de Cantanhede organiza esta cerimónia na perspectiva de que faz sentido assinalarmos institucionalmente o acontecimento que mudou radicalmente o curso da nossa história e abriu novos horizontes para o país no mundo. Partilhamos do consenso generalizado de que o 25 de Abril encerra um referencial de valores, princípios e conquistas que tem de ser mantido bem vivo, que é necessário transmitir em toda a sua dimensão a quem nasceu já depois da instauração do regime democrático e muito particularmente às gerações mais recentes. Não podemos correr o risco de deixar que o alcance da Revolução dos Cravos perca intensidade, não podemos correr o risco de deixar que o seu significado se dilua no tempo, pelo que é preciso celebrá-lo com o mesmo espírito de há 51 anos, com a mesma alegria contagiante que emergiu naquela alvorada primaveril de 1974. Temos todos bem presente o que significou o fim da guerra colonial, a descolonização, a conquista da liberdade de expressão, da mobilização popular em torno de ideias que davam sentido à construção de uma sociedade mais justa e solidária, uma sociedade alicerçada no reconhecimento dos direitos de cidadania e da participação cívica e política. Temos bem presente o entusiasmo gerado pelas expectativas de progresso e desenvolvimento económico e social dessa altura, à luz das quais nos cabe também fazer uma reflexão tão profunda quanto possível sobre como decorreu o processo político que conduziu o país àquilo que ele é hoje. Esse é um exercício que pode ser feito de formas diferenciadas, com várias abordagens possíveis, como de resto acabámos de ver. E a mim ocorreu-me que talvez seja útil fazê-lo tendo como referência a Constituição de 1976 e as subsequentes revisões constitucionais, até pela função estruturante da lei fundamental do país na arquitetura do regime e como não podia deixar de ser em toda a ação legislativa. Mas hoje é também importante para todos nós pensar que faz hoje exatamente 50 anos que tivemos as primeiras eleições livres. Eu ainda não votei nessa altura.
mas de certo que haverá aqui muita gente que a essa altura estava, ou há 50 anos atrás, a fazer o seu primeiro ato de liberdade. Curiosamente, não sei se sabem ou se lembram, que houve participação de 91% dos eleitores do país. É uma reflexão para todos nós pensar o que é que, passados 51 anos, aconteceu. Mas partindo do entendimento que os textos constitucionais refletem as transformações sociais, culturais e económicas que marcam cada época, mas podem ser igualmente instrumentos de mudança que projetam novos desafios coletivos para o futuro, digamos que a questão que se coloca relativamente ao que aconteceu em Portugal nas últimas 5 décadas é de saber se a evolução constitucional decorre das mudanças conjunturais ou foi ela própria que promoveu essas mudanças. Suponho que historicamente é possível identificar situações em que as constituições ou as alterações constitucionais surgem como resposta a novas realidades e são produto das dinâmicas sociais de determinada conjuntura. Mas creio haver também evidências de situações em que estabelecem princípios orientadores de políticas públicas em contextos onde os valores subjacentes a tais princípios ainda não estão plenamente consolidados. Ao constitucionalizar certos direitos e deveres, os textos constitucionais não apenas reconhecem uma realidade, eles criam expectativas e impõem obrigações que tendem a reconfigurar as estruturas sociais e económicas ao longo do tempo. Possuem então a natureza dialética de serem o reflexo e o motor das transformações sociais, absorvendo as tensões e as aspirações dos cidadãos e, por outro lado, orientando práticas e decisões que pautam a vida coletiva. Como sabemos, a Constituição da República de 1976 nasceu na sequência do 25 de Abril e, portanto, num contexto revolucionário. O seu texto original reflete esse momento fortemente influenciado pelos ideais de justiça social, soberania popular e, no plano económico, pelas nacionalizações, representando a tentativa de consagrar, no plano jurídico, uma nova ordem democrática, ainda que inevitavelmente muito influenciada pela orientação ideológica de quem conduzia o processo revolucionário. Em todo o caso, vale a pena notar os seus relevantes efeitos práticos a vários níveis. Desde logo, a estabilização institucional e política, a afirmação plena dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, sem esquecer o enquadramento constitucional ao lançamento do Serviço Nacional de Saúde, que viria a ser criado em 1979, e a institucionalização da autonomia municipal, depois consumada com as primeiras eleições autárquicas logo em 1976. Entretanto, a evolução do país, quer no plano interno, quer no contexto europeu e mundial, tornou inevitáveis as revisões constitucionais, a primeira das quais, em 1982, retirou peso ideológico à Constituição e flexibilizou o sistema económico, diminuindo a intervenção pública e dando espaço à iniciativa privada no âmbito de uma economia mista. Redefiniu ainda a estrutura do poder político com a extinção do Conselho da Revolução e a criação do Tribunal Constitucional e do Conselho de Estado, tendo também limitado os poderes discricionários do Presidente da República em favor da Assembleia da República. Depois houve a revisão constitucional de 1989, que consagrou maior abertura à liberalização do sistema económico e adaptação à economia de mercado e estabeleceu finalmente o direito ao acesso gratuito ao Serviço Nacional de Saúde, entre outros aspectos. Depois da revisão de 92, que teve a ver essencialmente com a adaptação do Tratado de Maastricht e a assimilação da compatibilidade com o direito comunitário, das subsequentes destaque sobretudo a de 97, pelas alterações bastante significativas que introduziu a nível político. Refiro a propósito a possibilidade de círculos uninominais nas legislativas, desde que não pusesse em causa a proporcionalidade do sistema eleitoral, a abertura à apresentação de candidaturas independentes às câmaras municipais,
o reconhecimento do direito de iniciativa legislativa aos cidadãos e o alargamento do regime de referendo. Ilustres convidados, permiti-me fazer uma resenha histórica da evolução constitucional em Portugal, porque me ocorreu que, em certa medida, ela ajuda a explicar o rumo do país nos últimos 51 anos. A este respeito, não há como escapar à evidência de que esse rumo se ficou a dever aos amplos consensos gerados entre as principais forças políticas nos quadros parlamentares de diferentes conjunturas, mesmo com a oposição de algumas outras. Aqui chegados, talvez seja útil para a reflexão que proponho apresentar uma síntese de alguns indicadores sobre a evolução do país, a começar pela referência à democratização do acesso ao ensino. No início da década de 70, 1 em cada 4 portugueses era analfabeto, o que corresponde a 1,8 milhões de habitantes, 64% das quais eram mulheres. Entretanto, a taxa de analfabetismo passou dos 25,7% dessa altura para 3,1% registados em 2021. O que, apesar de tudo, não deixa de ser inquietante, pois significa que há quase 300 mil pessoas sem saberem ler. Em 1974, o quadro era este: 8% das crianças frequentavam o pré-escolar, 85% completavam o ensino primário, o primeiro ciclo, 26% o segundo ciclo, 18% o terceiro ciclo e apenas 5% o secundário. Atualmente, 93% frequentam o pré-escolar, 100% completam o primeiro ciclo, 91% o segundo ciclo e 94% o terceiro ciclo, sendo o secundário com 88%. Quanto ao ensino